Olá, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso 13º dia do desafio de leitura de Romanos e hoje, Romanos 13. E aí o apóstolo Paulo, ele continua aí as instruções, né? Na verdade, aí ele continua falando sobre a vida prática do cristão, né? Do crente. Então ele estava dando instruções ali para a igreja de Romanos de como, né, nós devemos viver, né? E no capítulo 13 especificamente, ele vai falar aí de como nós devemos nos relacionar, né, com o Estado, com os governantes, com as autoridades, né, de uma forma aí individual. Então, ele é um texto talvez um pouco polêmico, né? Esse 13 aí. Eu vejo, nós estamos chegando aí na reta final, né, gente? De Romanos, e eu vejo como Romanos ele tem muitos assuntos que talvez são polêmicos, que causam aí muitas discussões, muitas reflexões, né? E o 13 é um capítulo aí que fala sobre o tema da questão de autoridade, de nós respeitarmos e tudo mais, de se submeter, né? Tem algumas bíblias que falam aí submissão às autoridades, outras falam obediência às autoridades, mas enfim, é algo que causa aí algumas, né, divergências e tudo mais. Mas enfim, eu vou contar aqui, eu vou falar o que, né, a minha reflexão aqui sobre esse texto e eu espero poder te ajudar. Então, ele já começa aí falando que nós devemos obedecer, né? Obedeçam às autoridades, todos vocês. E algo interessante que ele fala é que nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas em seus lugares por ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Né? Então, nós temos que entender que as autoridades lá, quem coloca é o Senhor, é Deus. Né? Independente se elas estão sendo boas ou más, né? Independente ali do que está acontecendo, foi Deus que colocou. E no 3 ele fala assim, né? Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes. E os que fazem o bem, se não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom e elas o elogiarão, porque as autoridades estão a serviço de Deus para fazer o bem, né? Mas se você faz o mal, então tenha medo. Então aqui, né, algo interessante, né? Deus coloca as pessoas nas autoridades, lá nos governos e tudo mais, né? E a função delas é fazer o bem, né? Mas também tem muitas que não fazem, né? E não cabe nós a julgar, porque pode ter certeza que ninguém vai escapar do julgamento final, né? Então isso é algo interessante. Mas o que Deus fala e fala para nós aqui, nos instrui, né, através do apóstolo Paulo, é que nós devemos obedecer. Então nós temos que entender o contexto, tá, gente? Para não falar, então, né, como que é isso? Porque ó, em Atos nós vemos que apóstolo Pedro não obedeceu às autoridades. Nós vemos até em Atos também o próprio Paulo aí, não só em Atos, né, mas ele falando, ele também não obedecendo algumas autoridades. Então nós temos que entender o seguinte, que nós devemos nos submeter às autoridades, porém tem um certo limite, né? Ai, Miriam, que limite é esse? Então me fala que eu quero saber. O limite é o seguinte, o importante, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então, a partir do momento que as autoridades, os governantes nos obrigam e mandam nós fazermos coisas que é contra a vontade de Deus, que é contra a Bíblia, que é contra o que Deus fala para nós fazermos, aí nós devemos desobedecer. Então, foi isso que aconteceu em Atos lá, porque os governantes falavam para o apóstolo Paulo ali, né, os discípulos, os apóstolos, para parar de falar de Jesus. Mas não era isso que Deus queria. Deus queria que eles falassem, né? E eles desobedeceram. Então, nós temos que obedecer, né? Entender o contexto aqui, porque Deus... por que Deus elegeu isso? Para nós seguirmos, né? Para ter a sociedade, ali, os cristãos, terem uma ordem, né? Terem alguém a seguir ali, né? Por que Deus fez os 10 mandamentos? Né? Porque imagine 3 milhões de pessoas no meio do deserto.
tinham que ter regras, tinham que ter leis, tinham que ter mandamentos realmente, porque ele não ia conseguir ali... Moisés dá conta de tudo e administrar tudo. Então, é isso que a gente precisa entender, né? Por isso que, imagine se, né, Deus orienta aqui, desobedeçam as autoridades na Bíblia. Se todos os cristãos desobedecessem todas as autoridades, independente do que elas falavam, se era certo ou ruim, se era bom ou mal, imagine, né? Então, Deus, ele dá essa instrução porque realmente Deus é um Deus que é, né, assim, ele visa, né, vamos, não sei se essa palavra seria certa, visa, né, mas ele visa o quê? Por ordem, por decência, as coisas de Deus têm que ser feitas com ordem e com decência. Então, ele não poderia instituir alguém lá e falar, ó, não obedeçam, né, ele que instituiu. O limite da obediência é a partir do momento que a autoridade fala, ó, sei lá, agora toda a sociedade aqui, toda a cidade não vai poder mais orar a Deus. Então você vai ter que desobedecer, porque você vai continuar orando, porque é isso que Deus quer. Certo, gente? Isso é isso, né? E tem muitas polêmicas, cada um fala uma coisa e, enfim, de uma forma simples e objetiva, é isso que Romanos 13 fala. Na verdade, ele continua, ele fala do amor aí ao próximo. Ele inclusive cita, né, aqui o do não matarás, não adulterarás, não roube, não cobice, entre outros. Aí ele fala, ó, isso se resume em ame uns aos outros. Ame os outros como você mesmo, né? Ama os outros como você ama a você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer toda a lei, né? Então, porque se eu amo o próximo como eu não quero que ele, eu não quero ser roubado, então eu não vou roubar ele. Eu não quero que ele me eu não quero ser traído, então eu não vou trair. Então, é isso que ele fala aí, né? E no finalzinho aí, ele fala, né? O viver na luz do dia, né? E no final ele fala assim, para nós não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana, da carne, né? De vocês. Ele dá essa orientação também, porque, né? A nossa carne ali, ela né? Fica sempre uma briga ali entre o espírito e a carne. E enfim, gente, esse é o capítulo 13. Gostou? Teve dúvidas? Enfim, me fala aí o que você achou, qual foi o versículo que você mais gostou. Comenta aqui que eu quero saber, tá bom? Um beijo no seu coração e tchau!